Mateus capítulo 4, versículo 11. Vamos entrar nessa noite meditando. E eu quero hoje ainda, se Deus permitir, terminar aí o assunto sobre os anjos, para nós entrarmos no próximo culto, falando sobre outra forma que Deus utiliza para falar com nós, seres humanos. Mateus 11, 4. Quem encontrou, vamos ler aqui em nome de Jesus. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Pastor, a Bíblia está dizendo que os anjos o serviram. Não está dizendo que os anjos aí falaram. O Senhor está ensinando que os anjos são uma forma que Deus se utiliza para falar conosco. Os anjos não falam nada. Você sabia que Deus fala conosco sem palavras? No silêncio Deus fala conosco. Quando você estiver orando, pedindo a Deus uma resposta, faço ou não faço, sim ou não, e Deus está em silêncio, Deus já está falando conosco. Somos nós que não entendemos. Quando Deus não fala nada, pastor, o que Deus está falando? Deus espera. É a mesma coisa que você está atrás de um caminhão, de uma estrada de chão, e você fica pensando, eu passo ou não passo? Mas a poeira está grande. Aí o que acontece? Você está ali esperando o tempo certo. Aí qual é o tempo certo de ultrapassagem? Quando o caminhão dá uma freada, ou vai numa ponte, em algum lugar dá uma freadinha, a poeira baixa, você enxerga a estrada e você passa. Assim é Deus conosco. Quando você está orando a Deus, pedindo a direção de Deus, sim ou não, faço ou não faço, e está tudo escuro, cheio de poeira, Deus está dizendo assim, espera, não é o tempo de você ultrapassar ainda, calma aí. Aí quando chega a hora, talvez você menos espera, aí Deus fala assim, agora chegou o tempo, agora você faz. Deus fala. Aqui também Deus estava falando com Jesus, através dos anjos, sem palavras. Pastor, qual foi a mensagem que Deus trouxe a Jesus sem palavras? A mensagem foi, eu estou contigo, eu estou cuidando de você, eu estou no controle da sua vida. Olha para você ver aqui que coisa interessante. Essa foi a resposta que os anjos deu para a gente sem palavra. Porque se você for olhar o contexto, Jesus já estava 40 dias sem comer, levado pelo Espírito ao deserto. Irmãos, tem muita gente que fala que deserto não é de Deus. Não, se Deus permitiu, ou se Deus levou-nos através do Espírito ao deserto, é porque no deserto Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ninguém vai para o deserto para voltar ao deserto da mesma forma que entrou. Das duas uma, ou entra no deserto e morre nele, ou sai do deserto e vai para a bênção. Entrou no deserto, você tem que colocar na sua cabeça, eu não posso parar no deserto, porque se eu parar, eu morro no deserto. Mas se eu continuar, a bênção está na frente. Você pode observar pela Bíblia para você ver. Aqui Jesus então foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ele jejuou 40 dias e 40 noites. Aí ele teve fome, porque Jesus também era carnal, irmãos, como nós. Sentia dores, sono, cansaço, fadiga, angústia, aflições, como qualquer um de nós. Aí ele jejuou 40 dias, 40 noites, teve fome. Aí o diabo, aproveitando a ocasião, porque o diabo sempre aproveita a ocasião, ele chega até Jesus e vai na primeira tentação. Qual foi a tentação? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Uai, Jesus era Deus, podia muito bem dizer, pedra transforma em pães, ela ia transformar na hora. Só que ele estava no momento da aprovação. Ele não podia usar os seus poderes. Só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus dá um exemplo na aprovação, porque o diabo aproveita as circunstâncias, irmãos, para querer fazer com que nós venhamos desfalecer. É por isso que nós temos que estar alicerçados na palavra. Por que Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem? Porque está escrito lá em Deuteronômio. E Jesus sabe que de toda a palavra de Deus que vier do homem, irmãos, ou Deus mantém o nosso corpo físico. Só que isso aqui, essa carcaça aqui não faz muita diferença não. O que faz diferença para Deus é a nossa alma, é o nosso espírito. E a nossa alma e o nosso espírito não se alimenta de bife, não se alimenta de arroz, não se
feijão. Quem se alimenta de arroz, feijão e carne é a nossa alma. Ou melhor dizer, nosso corpo. A nossa alma, o nosso espírito se alimenta da palavra de Deus. É por isso que quanto mais ouvimos a palavra, mais nós ficamos fortes. Porque quanto mais comemos, mais forte ficamos. Quando menos ouvimos a palavra, mais fraco vamos ficando. Quanto mais fraco, mais doente. E adoeceu, corre o risco de morrer. É por isso que o diabo hoje está tentando tirar a palavra do meio da igreja. Porque ele sabe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então essa foi a primeira tentação. E os anjos, quietinho, não tinha manifestado não. Deus não deu a ordem na primeira tentação, não deu a ordem na segunda, não deu a ordem na terceira, foi só depois da terceira. Então tem um momento que nós temos provado, irmãos. Mas tem um momento de Deus enviar os seus anjos para servir o seu povo, servir a sua igreja. Mas vamos lá mais um pouquinho. Aí o diabo viu que não deu certo a primeira. Aí o que ele fez? Olha no versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e torna-te nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Está escrito na Bíblia isso aqui, irmãos. Aonde, pastor? Salmo 91. Lemos hoje aqui na manhã, na oração. Salmo 91. Os teus anjos darão ordem a teu respeito. Aí, mas só que Jesus ouviu aquilo lá, e ele não podia precipitar ele não, porque senão era muito fácil, né? Nós, no momento de próximo, em cima do prédio, aí dá uma olhadinha para baixo, vamos ver se Deus mesmo, vamos ver se Deus me vem comigo. Vou pular aqui. Vou pular porque a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos, se os anjos vão me segurar, eu vou chegar lá embaixo sem me arrebentar. Aí Jesus, conhecendo todas as coisas que ele falou: olha, Satanás, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Observe que em primeiro momento o diabo não usou a Bíblia para tentar Jesus, mas em segundo momento ele já usou a Bíblia, e Jesus respondeu na Bíblia, palavra. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o diabo conhece a Bíblia, até muito mais do que nós. Mas qual é a diferença? Que ele não obedece. E nós conhecemos a Bíblia e buscamos obedecer a mesma. A Bíblia diz que o diabo e seus demônios creem e estremecem, mas não obedecem. Ou nós muitas vezes cremos, nós muitas vezes não estremecemos, mas obedecemos. Então quem é que está melhor com Deus? Somos nós, que estamos buscando obedecer a palavra. Mas não parou por aí não. Aí o diabo pegou ali Jesus e o transportou novamente para um monte muito alto. Você sabe muito bem que no monte alto você tem visão ampla. Sobe aqui no monte de Jaraguá para você virar de cima lá, você tem uma visão ampla de toda a cidade. Você quer enxergar alguma coisa de longe, sobe num lugar alto, simples assim. Aí o que aconteceu? O diabo levou ele num monte alto, mostrou para ele todos os reinos da terra, ou seja, tentando Jesus no espírito. Observe que a tentação de Jesus primeiro foi na carne, com pão, depois foi na alma, quando ele falou Jesus ser soberbo, e agora no espírito. Essas são as três vias de tentações que nós sofremos: corpo, alma e espírito. Não se esqueça disso. Há momentos que nós somos tentados na carne, há momentos que nós somos tentados na alma, e há momentos que nós somos tentados no espírito. Mas Jesus venceu ele nas três áreas, e nós temos o poder em nome de Jesus para vencer também, se tivermos em Cristo. Mas vamos lá mais um pouquinho. Aí Jesus deu uma olhada nos reinos tudinho. Aí o diabo foi e disse: tudo isso te darei, se prostrado e me adorares. Quantos cantores, políticos, quantas pessoas fazendo pacto com o diabo para ter tesouros na terra, a glória do mundo? Quantas pessoas fazendo isso? Mas Jesus não fez, mostrando para nós também, nós não podemos, se vir uma proposta dessa para nós, nós não podemos aceitar, porque toda a glória deste mundo é passageira, temporária. A Bíblia diz que quando for o julgamento final de tudo, não vai sobrar nem raiz e nem ramos. Então não vai ficar casa, não vai ficar palácio, não vai ficar nada aqui. Então por isso que isso aqui é passageiro. Aí Jesus foi e disse:
aí em Deuteronômio. Ou seja, o diabo usou as artimanhas, Jesus respondeu na palavra. Eu não sei se eu disse aqui aos irmãos uma vez. Se eu não disse, vocês vão ficar sabendo agora. Se eu já disse, quem não estava fica sabendo, quem estava relendo. Nós sabemos muito bem, meus irmãos, que nós temos 3 inimigos mortais. Número 1, o mais forte, que nós temos que derrotar ele, não é o diabo, somos nós mesmos, a nossa velha natureza. É o mais forte, o nosso inimigo mortal. Nos conhece, nos mínimos detalhes. O segundo inimigo mortal, aí sim, é o diabo, mas ele está do lado de fora. Observe que o nosso inimigo número 1 está do lado de dentro, o diabo está do lado de fora. E o terceiro inimigo mortal, o mundo, mais além um pouquinho do que o inimigo. E nós temos 3 ferramentas poderosas para derrotar os nossos 3 maiores inimigos. Em outras palavras, nós temos 3 armas poderosas. Observe que aqui Jesus está lutando contra quem? Contra o diabo. E ele usou o quê? Palavra. Número 1, para vencer a nossa carne, irmãos, o nosso eu, nós temos que jejuar. É o jejum que quebra a carne. É o jejum que vence a vontade do pecado dentro de nós. É o jejum que quebra. Quem jejua sabe. É por isso que é uma guerra para jejuarmos. Mas quando você jejua, você fica fraco na carne. Mas quando você termina o jejum, você entrega, você sente uma fortaleza. Porque o jejum vence a carne. E o diabo? O diabo vence com a palavra. O jejum não vence o diabo. O que vence o diabo é a palavra. Jesus deixou claro aqui, é com a palavra. Ele vem com a palavra, você diz, não, mas também está escrito. Mas para você vencer o diabo, nós vencemos o diabo na palavra, nós temos que conhecer a palavra. Como que nós vamos usar uma arma, uma ferramenta, que nós não conhecemos como manuseia? É a mesma coisa se o exército chega aqui na igreja e fala assim, pastor, hoje daqui para frente tem uma guerra já amanhã, toma aqui um fuzil para você usar. Eu nem sei como é que faz com fuzil, nem sei nem como é que atira. Então, para mim atirar com fuzil, o que tem que acontecer? Eu tenho que ser preparado com ele, tenho que manusear ele, para depois eu ir para a guerra. Senão eu vou ser só mais um e vou atrapalhar na guerra. Assim também somos nós, os crentes da igreja, irmãos. Nós estamos numa guerra e nós temos que conhecer a palavra para vencer o diabo. O diabo nos engana com a palavra, irmãos. Olha o que ele quis fazer com Jesus, que na palavra ele quis enganar Jesus. E a terceira via é o mundo. Pastor, como é que eu venço o mundo? Sabe como é que nós vencemos o mundo? É orando. Você prova? Prova. Quantas horas tem um dia, irmãos? 24. É ou não é? Quantas horas normalmente a pessoa dorme de sono normal? Um dia que esse dorme mais, tem que esse dorme menos. Normal, segundo o estudo da ciência, 8 horas. Certo ou não? Sobrou quantas? 16. Essas 16 horas você vai estar acordado. Você vai estar em contato com o mundo. Então, para você vencer o mundo, se você tirar 2 horas de oração no dia, ou 1 hora de oração no dia, é 1 hora você na presença de Deus. Você estando na presença de Deus, automaticamente você está longe do mundo. Você estando na presença de Deus, automaticamente Deus já está nos livrando das coisas do mundo. Se você estiver na presença de Deus, Deus está nos dando livramento das coisas do mundo. Deus está você na oração. Na oração Deus está nos alertando. Olha, não vai botar o rumo não, que vai dar errado. Não faça tal negócio não, que você vai ter prejuízo. É Deus nos fazendo vencer o mundo. E como vencemos o mundo? Na oração. E o que o diabo quer hoje? Você pode observar, é uma luta para nós orarmos, é uma luta para nós jejuarmos, e é uma luta para nós termos a palavra, irmãos. Então nós temos que entender que nós estamos numa guerra. E o nosso inimigo, você não enxerga ele, mas ele é vivo. O nosso inimigo não brinca com nós. Não brinca, irmãos. Quantas pessoas começaram o ano congregando na igreja e hoje estão mortos espirituais? Quem matou? O diabo. Quem matou, pastor? A carne. Quem matou, pastor? O mundo.
E as pessoas levando a vida como se nada tivesse acontecido, correndo risco de morte e brincando. Mas vamos lá, aí no versículo 11, depois da aprovação na carne, depois da aprovação na alma, depois da aprovação no espírito, a Bíblia diz: então o diabo deixou, e eis que os que chegaram os anjos e o serviram. Deixa eu aplicar um negócio aqui para nós, irmãos. Toda vez, depois de uma grande prova, você pode ter certeza, Deus sempre prepara um banquete para nós. Eu estou até pensando já, o banquete está vindo aí, depois de umas provas que nós estamos passando, de umas lutas que nós estamos enfrentando, eu tenho certeza, nós já estamos orando: Deus, envia os teus anjos para nos socorrer, envia os teus anjos para batalhar por nós, envia os teus anjos para dar vitória para o teu povo, e eu tenho certeza que Deus vai enviar, irmãos. E qual é a mensagem que Deus trouxe aqui sem palavra? Olha para você ver, depois da aprovação de Jesus com fome, esgotado, irmãos. Aí os anjos vêm e servem. Ei, é a mesma coisa de chegar na nossa casa por 5 dias sem comer. Chegar alguém lá só com um prato de comida, sem ele abrir a boca, você vai olhar assim e falar: rapaz, esse camarada está dizendo assim: rapaz, eu estou com você, você vai morrer de fome não. Vamos, rapaz, eu estou contigo, você não vai morrer nessa situação não. É isso aqui que Deus está falando através dos anjos a Jesus, sem palavras. Qual é a mensagem? Eu estou contigo, você não vai morrer, eu estou nesse projeto. E Jesus recebeu a mensagem, alimentou-se e deu início ao seu ministério. Vamos mais um pouquinho na Bíblia. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 19. Outra vez que o anjo manifestou. Mostrei aos irmãos agora no ministério de Jesus. Agora vamos mostrar aqui no ministério dos apóstolos. O anjo se manifestou. Atos 5, 19. Atos capítulo 5, versículo 19. Está escrito assim: mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Pastor, o que está acontecendo nessa cena aí? O que está acontecendo é que os discípulos começaram a pregar a palavra com poder, autoridade. Irmãos, enquanto a igreja estiver pregando uma palavra chula, uma palavra sem poder, sem autoridade, não vai incomodar ninguém. Mas a partir do momento que a igreja pegar a palavra com poder, com autoridade, olha o que acontece aqui, ó. A Bíblia diz no versículo 17 que os saduceus, que era uma seita religiosa em Israel, se levantaram com inveja e lançaram os apóstolos na prisão. Observe um detalhe aqui, irmãos. Quem lançou os apóstolos na prisão? Foi os religiosos ou foi o ímpio? Quem lançou os apóstolos na prisão? Foi os religiosos ou foi os gentios? Você sabia que quem nos lança muitas vezes na prisão não é os incrédulos? Não são os ímpios, não são os desviados, não são aqueles que não conhecem Jesus. Muitas vezes quem nos lança na prisão são os próprios religiosos. E qual é o sentimento que eles têm escondido no coração, que é manifesto diante de Deus? Inveja. Irmãos, por causa da inveja as pessoas fazem muitas coisas. Por causa da inveja as pessoas matam, botam na prisão, inventam uma calúnia, uma defamação, uma inveja. Aí aconteceu, lançaram eles na prisão. Mas só que Deus tem compromisso com aqueles que pregam a palavra com poder e autoridade. Por isso que a Bíblia começa a dizendo: mas se, hoje pensa que é uma conjunturação aqui, se os religiosos lançou na prisão por causa da inveja, mas Deus não vai deixar dessa forma.
Eu não sei se você pegou não, mas vou te explicar de novo. Deus não vai deixar essa situação prevalecer. Deus vai enviar o socorro para o seu povo, para a sua igreja, mas a igreja que tem compromisso com a palavra.